Doutor Cícero Coimbra, acredito eu que o senhor deve ter acompanhado, o senhor falou agora do jornal The Lancet, né? Sobre essa polêmica, não sei se é da sua área, mas eu vou fazer um comentário aqui, feito um estudo com mais de 90 mil pacientes, né? Falando que a hidroxicloroquina não funcionava. E durante 10 dias a própria Organização Mundial de Saúde recomendou de forma categórica não usar a hidroxicloroquina, e agora, antes de ontem, né, há 2 dias atrás, eles erraram e voltaram a recomendar a hidroxicloroquina através desse erro aí do jornal The Lancet. O senhor poderia fazer algum comentário sobre essa situação? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, a hidroxicloroquina é uma droga, né? Quando você quer resolver um problema, você tem que tratar a causa do problema. A causa do problema é o quê? É a falta de hidroxicloroquina? Não. Mesmo que a hidroxicloroquina funcionasse, ou não sei se funciona ou não funciona na fase inicial, minimizando alguma coisa da Covid-19, mas jamais resolvendo o problema, né? Você jamais estaria tratando a causa do problema. A causa do problema é a pandemia da deficiência de vitamina D, que afeta 90% da população. Então, você vai gastar muito mais dinheiro dando hidroxicloroquina do que normalizando os níveis de vitamina D da população. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tratar a causa do problema, que vai agir em qualquer nível. Se você chegar e dar essa dose de ataque, por exemplo, para uma pessoa que está chegando no hospital com os primeiros sintomas de Covid-19, né? Ela está apenas com uma tosse, um pouquinho de febre, sei lá, alguma coisa nesse sentido, anosmia, falta de percepção de odor, alguma coisa nesse sentido. Se você der a dose de ataque naquele momento, essa pessoa não vai voltar ao hospital, tá? Se você não der, a grande maioria deles vai voltar ao hospital depois de 5 a 10 dias, né, com um quadro que os americanos chamaram de second week crash, ou seja, de desastre da segunda semana, em que ela vai chegar 5 a 7 dias depois, chegar ao hospital já com falta de ar, e em 24 horas vai estar entubada num respirador, tá? Então, você evitaria isso dando a dose de ataque de 600 mil unidades já no primeiro momento. Outra coisa que você deveria fazer é parar com essa mortalidade dos médicos, enfermeiras e outras pessoas que trabalham em hospitais, em postos de saúde, que estão arriscando a vida por causa da Covid-19, por estarem na linha de frente da Covid-19. Essas pessoas também deveriam tomar essa dose de 600 mil unidades, dose única oral de 600 mil unidades, e depois de 20 a 30 dias começar a dar 10, 15 ou 20 mil unidades por dia, de acordo com o seu peso corporal. Se estiver próximo de 100 quilos, então seria cerca de 20 mil unidades, que ainda é a dose máxima que é produzida por exposição solar, e aí quando chega a 20 mil unidades, a pele desliga a produção, ela não continua a produção, de tal forma que o indivíduo jamais se intoxica por vitamina D por manter uma exposição solar prolongada, né? Então eu evito de falar da cloroquina, porque a hidroxicloroquina, na realidade, não é a solução do problema. A solução do problema, e não só deste problema, mas de uma variedade enorme de doenças, não só doenças infecciosas, e não só desta pandemia, mas das epidemias que a precederam e das que vão vir, né? É você manter a população com níveis normais de vitamina D. Hidroxicloroquina não é uma substância normal do nosso organismo, a vitamina D você tem que normalizar, é obrigação do médico, não é favor, é obrigação do gestor de saúde, não é favor. Então, na sua opinião, o que eu percebo aqui é a volta lá para o banco nos primeiros anos de medicina, ou seja, fortalecer o teu sistema imunológico. O seu sistema imunológico fortalecido, ele enfrenta não somente aí a Covid-19, como dengue, como gripe, como resfriados, é isso? Isso, e além disso, evita que o sistema imunológico faça o que não deve, que é atacar o seu próprio organismo, produzindo doenças autoimunes que levam à venda de medicamentos de alto custo, como os medicamentos biológicos, que movimentam uma fábula
de dinheiro no mundo moderno, né? É importante acrescentar que o Richard Horton, o editor-chefe do The Lancet em 2015, não foi a única pessoa que veio a público a dizer isso, né? A editora, uma senhora que foi editora do The New England Journal of Medicine, uma das mais famosas revistas médicas internacionais, disse basicamente a mesma coisa em 2009. Doutor Cícero Coimbra, eu gostaria de fazer a seguinte relação para ti. Se o sistema imunológico está perfeito, está bem suplementado, a pessoa está tomando sol, está suplementando, em relação ao teu grupo de pacientes e às centenas de médicos que o senhor coordena aí com o protocolo Coimbra, esses pacientes estão tranquilos para enfrentar a infecção, a Covid-19 aí, porque eles também estão tratando, né, doenças crônicas. Como que está esse contato mais próximo com os seus clientes, com os seus pacientes e com o grupo que o senhor coordena? Não estão com medo? Olha, nós não tivemos, provavelmente tem cerca de talvez 20 mil pacientes em todo o mundo que estão envolvidos no protocolo Coimbra. Eu não tive notícia de ninguém que teve qualquer quadro grave de Covid-19, e teve um ou outro paciente, casos raros, que tiveram alguma manifestação de Covid-19. Então, isso só vem fortalecer o que eu lhe disse. Eu lhe trago, por exemplo, o caso de uma paciente que entrou em contato conosco, né, porque ela tem esclerose múltipla, né, e o filho dela tem autismo, que também é uma doença autoimune, e nós tratamos da mesma forma, com altas doses de vitamina D, as duas doenças, né. O marido dela não tinha doença nenhuma, mas tinha perto de 100 quilos de peso, e ele tomava ele tomava 10 mil unidades de vitamina D, né? Para 100 quilos de peso, talvez fosse mais adequado tomar 20 mil unidades de vitamina D, tá? Então, o que aconteceu? A família toda foi exposta ao Covid-19, né? A criança teve tosse seca por alguns dias, mas continuou pulando, brincando e tudo mais. Ela não teve absolutamente nada. O marido dela foi hospitalizado, chegou a ser entubado, ficou entubado durante 3 dias na Beneficência Portuguesa. Ela conseguiu convencer a equipe médica a dar os 20 mil unidades de vitamina D para o paciente, e o paciente em 3 dias foi extubado, melhorou rapidamente, foi extubado e recebeu alta. O irmão desse paciente, que era cunhado da paciente, ele não tomava vitamina D e faleceu por Covid-19. A mãe dos dois, do marido da paciente e do cunhado da paciente, era uma senhora de idade avançada, de provavelmente mais de 90 anos de idade, que tinha o hábito de tomar sol todos os dias, meia hora de sol, ela expunha os braços e pernas ao sol todos os dias. Ela teve internada por Covid-19, ficou alguns dias internada porque acharam que era fator de risco, e estava dentro do grupo de risco por causa da idade, mas 3 dias depois deram alta para ela porque ela estava completamente boa, então completamente bem, completamente recuperada. Mas o irmão, que não tomava absolutamente nada, faleceu. Então, pela sua experiência, pelo seu relato aí, as pessoas que têm um nível normal de vitamina D3, não do laboratório, que é em torno de 20, mas acima de 50, podemos generalizar assim, se o senhor me permitir, elas passarão pela Covid de uma maneira um pouco mais tranquila, seria isso? Com 34, o grupo, esse estudo que eu mencionei no início da nossa conversa, que envolveu 780 pacientes, não foi um grupo pequeno, portanto, né, e que demonstrou que com um nível de 34, que está abaixo do mínimo de 40, que é preconizado pela Endocrine Society nos Estados Unidos, já tiveram mortalidade 0. Né? Então você imagina o que você obteria.